Olá, tudo bem? Depois de uma breve pausa, continuamos com o nosso estudo do livro Nefesh HaChaim, desse fascinante livro. Estamos no capítulo 16. Nas últimas aulas a gente tem visto as três partes da alma. A gente viu primeiro a Nefesh, que tem a ver com os atos, depois o Ruach, que tem a ver com a fala, depois a Neshama, que tem a ver com os pensamentos. A gente viu depois que cada parte dessa está em algum local no ser humano principalmente. E a gente viu que a Neshama está no cérebro, que tem a ver com o intelecto, que são os pensamentos. Depois, no final do último capítulo, ele vai explicar que a Neshama vem da palavra Neshima, que é Neshima, respiração, que na verdade vem da respiração divina, como está escrito, que Deus soprou, né, na nossa narina o alento da vida, Nishmat Chaim, a Neshama, a respiração da vida. Então, ele fala que a Neshama vem da respiração de Deus, isso é entre aspas, porque Deus, né, não tem corpo nem nada disso, mas metaforicamente falando. E aqui ele fala que, no final então, do capítulo, ele vem falar que, então, na verdade, não é exatamente que a Neshama fica no cérebro, no intelecto, porque, na verdade, a Neshama é alguma coisa muito mais elevada que isso. E, exceto Moshe Rabbeinu e Adão, antes de ter pecado, conseguiram que a Neshama entrasse mesmo no cérebro da pessoa. Mas os grandes tzadikim, as pessoas grandes, justas, sábias, elas conseguem no máximo que o brilho da Neshama consiga brilhar sobre o seu intelecto e assim ele tem algum alcance da Neshama. Isso a gente viu até a aula passada. Então, continuando nesse capítulo, depois dessa revisão, continuando nessa linha, ele vai continuar falando aqui. Ele vai falar o seguinte: as pessoas inteligentes, ou seja, as pessoas que refletem sobre a Torá, eles conseguem entender os assuntos da forma correta. E entender que somente, é isso que eu falei, que a Neshama somente ela entra, ela brilha sobre o ser humano, mas não que qualquer um alcança ela. Mas somente depois, isso é importante, do Tikkun al-Yedei Maaseh Tartonim Aretzuim. Ou seja, a pessoa só consegue o brilho da Neshama depois que ela consiga se consertar através dos seus atos aqui embaixo. Ou seja, a pessoa só consegue ter um alcance desse brilho da Neshama, o pré-requisito é depois que ela consertou seus atos, que ela agora age a partir de formas corretas, o que são Retzoim, que Deus quer, como Deus, o que Deus quer que a pessoa faça. Então, se a pessoa consegue se consertar e fazer o que Deus faz, aí sim ela tem alcance desse brilho da Neshama. Antes disso, não tem como. Ou seja, é algo só para as pessoas propícias. Quem são as pessoas propícias? As pessoas que se consertaram, que se aprimoraram e fazem o que Deus realmente quer. Né? Não cometem pecados nem nada disso. E assim ele vai trazer várias fontes para isso, que eu não vou trazer tudo aqui. E é isso. Então, a Neshama, ela recai sobre o intelecto, né? Mas não que ela entra lá. É o que ela vai explicar aqui. Ela, como se fosse que sobrevoa, ela rondeia e ilumina a cabeça perto da cabeça, mas não que ela consiga chegar no ser humano. Como está escrito no versículo em Cântico dos Cânticos, né? Shir HaShirim, capítulo 3, versículo 11, Beatará sheitra lo imo, com a coroa que sua mãe o coroou. E aí falar aqui que é a coroa, se a gente for imaginar o que é a coroa, tem a cabeça, e em cima da cabeça a gente bota a coroa. A coroa aqui é a metáfora da Neshama, que a Neshama ela está sobre a cabeça, rondando, né, sobrevoando como uma coroa. Então, o que é essa coroa que a mãe coroou, que está escrito que o rei Salomão escreve de forma metafórica no Cântico dos Cânticos, é a respiração de Deus, né, que é a Neshama, que é comparado à respiração e o vento que sai das palavras, né, de uma mãe. Ou seja, quando a mãe está amamentando ou quando está com o filho aqui no colo, ela fica falando, cantando, né, respirando para o filho. E essa respiração o filho sente, um ventinho na cabeça. E aí isso é a coroa que a mãe coroa a criança. E aqui na comparação, a mãe é a presença divina, é Deus, que de Deus sai a respiração que é a Neshama, e essa Neshama, ela rondeia e ilumina a cabeça das pessoas propícias. Né? Uma luz que rondeia. Bechinata Neshama ou Neshmata Pé Elion. Mas tem que entender que mesmo essa luz que rondeia as pessoas propícia, não é a Neshama de verdade. Porque a Neshama
ela é dividida, vamos dizer, em duas. Uma é realmente a influência que vem aqui para baixo e consegue iluminar a gente. E outra é a respiração que enquanto está ainda na boca, porque a respiração não vem de dentro. Então existe uma parte que é Neshama até sair da boca e outra que sai da boca e consegue ir além. Então, a que vem para o ser humano propício, que ilumina, pode ser essa que já saiu. Mas a Neshama de verdade, a respiração de verdade está dentro. Dentro do quê? Dentro de Deus. E essa parte da Neshama, ou seja, essa parte da alma, vamos dizer assim, é uma parte que está totalmente oculta ao ser humano e a gente não tem nenhum alcance a ela, mesmo as pessoas propícias. Ou seja, é algo muito, muito, muito oculto. E aqui, então, ele introduzindo isso, a gente vai entender um Midrash, que baseado em Mishlei, em Provérbios. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, tem um versículo que diz o seguinte, que Hashem iten chokhmah mipiv da'at utvuna, que Deus, ele dará a sabedoria da sua boca, conhecimento e compreensão. A pergunta é, o que é esse conhecimento? Por que Deus dá da sua boca o conhecimento? Né? Então o Midrash ele vai exemplificar com uma história. E ele vai contar uma historinha para explicar esse versículo. Qual a historinha? Eu vou falar com o que isso se parece? Se parece com a história de um rei que tem um filho. E esse filho ele chega da escola e encontra o rei com uma comida. Né? A comida está perante o pai. E aí o pai ele pega um pouco dessa comida, né? Um pedaço dessa comida e dá para o filho. E aí o que o filho fala? O filho fala, eu não quero esse pedaço, pai. Eu só quero aquele pedaço que está dentro da sua boca. Ou seja, o pai já está mastigando e fala, eu quero o que está dentro da sua boca. O que o pai faz? Tá bom, dá para o filho o que está na boca dele. Qual é a metáfora aqui? Ela fala o seguinte, porque o pedido do filho sagrado é que ele quer alcançar a influência da luz, dos raios de luz da Neshama. E a origem da Neshama está oculta dentro de Deus. Ou seja, a ideia é que o rei é Deus, o filho é a pessoa propícia, certo? Encontra, então, o brilho da Neshama. Aí Deus fala, toma, toma. Aí o filho fala, não quero essa Neshama, eu quero aquela mais oculta, eu quero aquela que está dentro da sua boca. E então, a parte mais profunda da alma é como se fosse que vem de Deus, né? Está dentro da boca de Deus, vamos dizer com muitas aspas aqui, tá bom? E então, assim explica o versículo, que Deus dá a sabedoria da sua boca. Por quê? Porque a gente não disse que na aula passada que o brilho da Neshama, que vem para o intelecto, e isso faz a pessoa conseguir entender Torá, né? Ou seja, o intelecto, o raciocínio, a chokhmah, a sabedoria, vem da Neshama. E a Neshama vem da boca de Deus, que é a respiração, né? Então, isso que ele vai falar. Que Hashem tem o chokhmah mipiv, Deus dá a sabedoria da sua boca. Então assim ele vem explicar, como se fosse quase através das metáforas usadas no livro, quase literalmente, né, o versículo. Então ele vai falar o seguinte, é interessante que nessa história está escrito, nenhum detalhe à toa, que o filho chegou da escola e pediu a comida para o pai. E ele pergunta, por que precisa estar escrito que o filho chegou da escola? Por que precisava estar escrito na escola? E aí vai falar aqui o Nefesh HaChaim, justamente o filho chegou da escola para entender que é impossível você alcançar esse aspecto dos brilhos da Neshama a não ser através da ocupação, do aprofundamento e da reflexão profunda da Torá sagrada com santidade. Ou seja, se você está de forma com santidade, concentrado, refletindo, só assim você consegue alcançar a Neshama. Por quê? Porque ambos vêm da mesma fonte. Porque tanto a Torá quanto a Neshama vem da boca de Deus. Que Deus deu a Torá no Monte Sinai, Deus falou a Torá, a gente vai ver isso daqui a pouco, e também a Neshama vem de Deus, por causa disso, da respiração que a gente está falando, e consegue chegar e brilhar sobre a gente. Então, com o brilho da Neshama, a gente consegue ter o intelecto e entender a Torá. É isso que ele quer trazer. Muito obrigado, não deixam de deixar uma curtida aqui, ver outros vídeos. Essa semana eu botei um vídeo muito bom sobre o Silvio Santos, que eu recomendo que vejam. Deu um trabalhinho para fazer, mas acho que ficou bom. E é isso, a gente continua na parte 2 depois.